Boa noite, irmãos. Momento especial, 10 anos de casado, né? A gente fica pensando o que a gente pode fazer em 10 anos, né? 10 anos dá tempo de fazer 2 faculdades, né, tia? Dá tempo, não dá? Dá tempo de construir uma casa, dá tempo de ter filhos e dá tempo também de se acertar no caminho, né? Quando nós olhamos para o tempo que passou, a gente vai perceber erros e acertos. Mas nós temos que aprender com os erros e valorizar os acertos, né? Então, quando eu vejo aqui, antes e a Priscila completando 10 anos de casado, a gente se sente vitorioso também, porque a gente acompanhou todo esse processo. A gente acompanhou o processo do namoro, a gente acompanhou o processo de preparação para o casamento, a gente teve a oportunidade de ministrar o curso de noivo para vocês, né? A gente acompanhou o batismo, né, de vocês, o casamento, né? A vantagem de ser mais velho é isso, gente, tá vendo? Você acompanha a vida das pessoas, né? A gente consegue vivenciar a trajetória de vida das pessoas, tá vendo? Então eu pude presenciar tudo isso. Não sou tão velho, né? Eu sou o máximo um irmão mais velho de vocês. Pai, não, né? Mas é isso aí. Então, 10 anos se passaram, né? E que vocês possam olhar para trás e perceber que os acertos e os erros sirvam para crescimento, não é? Crescimento. Vale uma reflexão para cada um de nós que estamos aqui, que estão vivenciando também nossa trajetória de casamento, né? Uns mais longos, outros mais curtos, né? Priscila, Patrícia, o Lucas, Guilherme, né? Menos tempo de casamento, outros irmãos que já estão com seus 50, o nosso irmão Israel, né, Israel? 50, né? Então é isso aí, que a gente possa aprender com essa trajetória, né? Porque à medida que nós aprendemos, nós vamos vivenciar de uma forma mais leve, vamos vivenciar uma vida mais satisfatória, não é mesmo? A gente começa a conhecer o outro, né? E a gente permitir melhorar um para o outro, não é mesmo? Eu costumo dizer que a Bíblia, você quer ser um bom filho, leia a Bíblia. Você quer ser um bom marido, leia a Bíblia. Você quer ser uma boa esposa, leia a Bíblia. Você quer ser salvo, creia em Jesus, né? E eu costumo dizer também que nós temos 2 decisões muito importantes na nossa vida. Nós não podemos escolher a família que nascemos, nós podemos escolher a cor da nossa pele, né? A gente não pode escolher certos detalhes das nossas vidas. Mas tem 2 coisas importantes que vai determinar toda a nossa trajetória aqui. Aonde vamos passar a eternidade, né? Escolher aonde vamos passar a eternidade. Onde você vai passar a eternidade? Né? Essa é uma pergunta que nós temos que nos fazer, porque o tempo passa de uma forma fantástica, né? Você, pouco tempo, tinha 10 anos, pouco tempo a gente lembra das brincadeiras no colégio, né? Pouco tempo a gente lembra dos movimentos que nós fazíamos e a gente estamos crescendo, né? Conversando com os meninos no carro hoje e a gente lembrando das brincadeiras que eles brincavam de matar como é que era o nome, Tiago? Como é que é o nome do bicho que eles matavam? Hã? Mamute, eles matavam mamute, eles brincavam de matar mamute. Eu lembro um dia que eu cheguei lá no quintal, o Matheus, né, meu sobrinho, com um monte de arminha dentro da sacola, e falou assim: tio, eu tô brincando aqui, mas eu tô com a vergonha. Eu tava crescendo, foi a última vez que ele brincou com a arminha, nunca mais brincou com a arminha, né? Porque a vida vai passando, né? E a gente vai, então, onde vamos passar a eternidade? Creia em Jesus. Jesus é a resposta a qual vocês cantaram, né? E outra escolha importantíssima: com quem vamos passar esse tempo aqui nessa vida? Com quem vamos passar? E como vamos passar? Os meninos que estão solteiros ainda têm a oportunidade de escolher, fazer boas escolhas. A gente que já escolheu, nós temos que trabalhar para melhorar um para o outro, né? A gente já escolheu, vamos melhorar aí, gente. Vamos melhorar aí, ver se a gente consegue criar, ter plenitude de satisfação com os nossos cônjuges. A gente já escolheu, né? Então vamos trabalhar nessa temática aí. Ninguém é tão ruim que não pode melhorar.
né? Ninguém é tão bom que também não precisa de melhorar, não é mesmo? Tem uma frase que eu gosto muito que diz que a gente pode viver como se milagre no casamento não existisse. Mas a gente pode viver como se tudo no casamento fosse milagre. Você pode viver como milagre no casamento não existe. Você pode viver muito bem com essa temática, mas você pode viver como que tudo que acontece é um milagre. Um milagre. Né? Então, quando a gente trabalha nessa temática, a gente vai ter bons resultados. Né? Eu queria fazer uma releitura com os irmãos todos aqui, lá em Filipenses, capítulo 5. Filipenses, não, Efésios, né? A gente quer abordar alguns pontos aqui, né? Casamento, 10 anos de casamento. Nada melhor da gente falar sobre casamento, não é mesmo? Vamos falar sobre relacionamento. Né? Eu costumo dizer que a nossa vinda na igreja é para que nós possamos adorar ao Senhor e aprender dele. Né? A gente possa aprender dele. Eu não quero saber se você vai sair daqui emocionado, eu quero saber se você vai sair daqui entendendo algo mais, um aprendizado, trazer a memória, né? Nós precisamos de trazer a memória. Né? Muitas coisas a gente já sabe, a gente precisa trazer a memória. Vamos lá em Efésios. Olha só o que vai falar aqui nesse carta, apóstolo Paulo falando sobre casamento a partir do versículo 22, no capítulo 5. Ele vai dizer assim: vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos próprios maridos, como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim deve os maridos amar suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes se alimenta, sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e a sua mãe, e unir-se à sua mulher, e se tornarão os dois numa só carne. Grande é esse mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um, em particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Então aqui, irmãos, Paulo traz uma colocação muito simples e importantíssima para os nossos relacionamentos. Nosso relacionamento. Né? Você tem algo fantástico que o Senhor fez. Foi a mulher e o homem. E quando eles se encontram, o resultado é bênção, é prosperidade e é tudo de bom. Mas nós temos que ter alguns conceitos, alguns entendimentos a respeito disso. A gente não pode viver como a gente... Quando nós entramos no relacionamento de casamento, nós temos que viver de uma forma a agradar um ao outro. Isso é um princípio básico. É um princípio básico. Paulo, ele aqui, as pessoas são muito revoltadas com esse versículo aqui, quando fala de sujeitar, submissão das mulheres. Mas isso é libertador quando as mulheres entendem o seu posicionamento. E ela tem a condição de encontrar o homem que ame ela como Cristo amou a igreja. Como Cristo amou a igreja. Eu queria falar para as meninas solteiras aqui. Quando você encontrar um homem que tem coragem de morrer por você, vale a pena investir. Vale a pena investir. Coragem de morrer por você. Se eu tenho compromisso de morrer pela minha esposa, você quer mais forte do que morrer pela esposa? Então eu tenho um compromisso de tratá-la melhor. Tratar com mais respeito, com mais educação.
porque eu tenho chegar ao extremo de morrer por ela. Você está percebendo a profundidade disso? Você está percebendo? Então, se eu tenho, eu sou colocado numa posição de morrer por ela, eu tenho que tratá-la melhor. Eu tenho que tratá-la melhor. Né? Porque Paulo, ele vem discorrendo isso aqui. Quando ele fala de submissão de mulheres aqui, irmãos, ele está falando num período que submissão das mulheres era uma ordenança cruel. As mulheres automaticamente eram submissas aos seus maridos nessa época. Automaticamente. A sociedade exigia. Nós temos a circunstância que ele escreve isso. Mas ele traz uma palavra confortante para as mulheres. Ele vai dizer: vós maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Você consegue perceber a profundidade disso? Quando a gente entende os papéis que nós exercemos dentro dos nossos lares, a gente vai ter uma possibilidade de viver de uma forma mais plena. Nós vamos desfrutar do melhor de Deus nessa vida. O melhor de Deus nessa vida, irmãos, não é a conquista que conquistamos, não é os filhos que nós adquirimos, não é os bens que nós adquirimos, mas é a satisfação plena de encontrar alguém que nós possamos nos despir de tudo que nos atrapalha, de poder experimentar a satisfação plena, de uma alegria plena em relação ao outro. Então, quando Paulo fala isso aqui, ele está falando para a sociedade que é extremamente rude em relação às mulheres. Mas ele traz uma palavra aqui confortante. Submissão. E ele fala aqui: vós, marido, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Vós, marido, amai vossas mulheres. Que Cristo amou a igreja de tal forma. Você sabe quem é a igreja? A igreja é eu, é você. Nós somos a igreja do Senhor. Pessoas não tão boas, mas o Senhor morreu por nós. Eu sei, Anderson, que a Priscila não é tudo isso, né? Mas tem que amar ela, né? É um compromisso nosso, não é mesmo? Eu amo minha esposa não porque ela merece, mas é um compromisso de amor que eu assumi, né? Então que vocês possam ter esse brilho no olhar em relação ao outro. Brilho no olhar. Quando a gente entende o nosso posicionamento, a gente vai conseguir viver isso de uma forma real. Real. Né? Então, um dos pontos que que eu sempre, às vezes eu comento a respeito, é que na rua, às vezes, nós omitimos aquilo que realmente nós somos. No emprego, nós omitimos aquilo que realmente nós somos. Mas em casa, nós somos realmente aquilo que nós somos. Aí nós ferimos pessoas, nós ferimos esposa, nós ferimos marido, porque em casa nós despimos das nossas piores características, muitas das vezes. Piores características. Você não é aquilo que as pessoas lá no seu trabalho falam que você é. Você não é aquilo que o seu vizinho fala às vezes que você é. Você é aquilo que a sua mulher e que o seu marido vê o que realmente você é. Você é essa pessoa. Né? Você é essa pessoa. Pedro, ele vai escrever lá na sua carta, no capítulo 3 de 1 Pedro, ele vai dizer assim, versículo 7. Coloca aqui na tela. Olha só que interessante. Por causa disso que o casamento, ele serve para nós crescermos. Nós somos desafiados a crescer, né? Nós somos desafiados a enfrentar os nossos erros e acertos e procurar melhorar como pessoa. Igualmente, vós maridos, coabitai com ela, com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça, da vida, para que não sejam impedidos,
as vossas orações. Você está vendo a importância disso? Igualmente vós mulheres, coabitai com elas com entendimento. Entendimento, anos, não vai entender, mas tem que tentar. Eu sei que você não vai conseguir entender, mas tem que... Tem uma colocação que eu achei interessante, de um pastor, ele falando que o homem é o sol e a mulher é lua, não é? Mulher é lua. Mulher é feita de fases, né? O homem, quando um casal, os dois são lua, é complicado. Os dois são lua, vai ter dificuldade. Mas o homem tem que ser sol. O sol, ele é sempre o mesmo. A lua não, a lua tem fases. Porque você vai falar de entendimento. Né? A mulher também, Priscila, não pode ser só lua minguante, não, sabe? Tem que ter dia, tem que ser lua cheia, né? Tem que ser lua satisfatória. Não fica só lua minguante o mês todo, fica ruim. Eu brinco às vezes que quem é casado sabe que não vou falar. Eu acordo todo dia com uma mulher diferente. Né? Com a mesma mulher, mas com ações diferentes. Não é mesmo? Por quê? Porque minha mulher é lua. Tem dia que ela é aquela lua minguante, né? Tem dia que é que é a lua cheia. Tem dia que eu acordo com a minha namorada. Tem dia que eu acordo com a enferma, né? É desse jeito, né? É desse jeito que funciona. A gente vai caminhando, né? A gente vai caminhando e entendendo isso. Né? Então o homem ele tem que entender isso. Porque o ato da conquista, apesar que hoje está muito vulgar isso, né? A mulher também dá em cima de homem, né? Mas eu sou de uma época, quem dava em cima era o homem. O homem que chegava, o homem que ia puxar um assunto, né? Então o homem conquista. Eu vejo pessoas impressionadas, às vezes, encontra alguém, né? E fala, mas é muito cavaleiro, gentil. Eu falei, será? Que o homem, para conquistar, ele se veste no Dom Juan. É ruim depois de 10 anos, né? Depois de 10 anos que complica, né? E eu costumo dizer, eu sempre falo que casamento, ele tem 3 fases específicas, né? Fase do encantamento, fase da necessidade e fase da importância. Né? Fase do encantamento, né? É aquela fase que pode durar a vida toda, essa fase, tá, irmãos? Pode durar a vida toda, não tem uma lógica, não. Vai durar os primeiros 5 anos. Fase do encantamento pode durar a vida toda. Pode durar o período todo de casamento. Né? Todo o período do casamento. Né? Agora existe a fase da importância. Eu não sei qual fase você está vivendo no seu casamento. Eu não sei qual fase. Mas saiba que pode melhorar. Saiba que pode melhorar. Né? A fase da necessidade. A fase da importância, né? O antes é importante. A Priscila é importante um para o outro, porque tem filho para criar, tem conta para... Entendeu? Aquela fase da importância. Agora vem a fase da necessidade. Meu irmão está internado esses dias lá. Uma situação muito difícil, sabe? Ele deu um AVC e ele perdeu o movimento da perna e do braço, então está numa situação bem delicada. A esposa dele está sendo alguém necessária na vida dele. Porque ele está na fase da necessidade. Necessário um para o outro. Então, gente, que a gente possa viver. Um dia vai chegar essa fase na sua vida. Um dia vai chegar essa fase. Um dia vai chegar a fase que vocês vão estar um com o outro por necessidade. Não por opção, mas por necessidade. Enquanto essa fase não chegar, ria, aproveite, viaje, brinque, desfrute, namore. Faz, gente, aproveite esse momento na presença do Senhor. Aproveite esse momento fantástico que nós estamos vivendo, que você está vivendo. Você teve a possibilidade de estar aqui hoje, tranquilo aí, olha, que legal.
Mas vai chegar uma fase que a gente vai ter dificuldade de entrar aqui dentro. Não ter dificuldade de ir no banheiro sozinho. Então aproveite esse momento. Né? Aproveite esse momento. Então, o casamento é dividido nessas 3 fases importantíssimas. Que vocês possam crescer um para o outro. Um para o outro. Quando eu falo, irmãos, da minha satisfação, minha alegria, no meu casamento, eu não falo isso para engrandecer. Eu falo isso, quando eu falo isso é para mostrar para você. Você também pode. Você também pode. Se eu, um coitado, consegue, por que você não consegue? Não é? Você também consegue. Você também pode desfrutar de um casamento fantástico. Você também pode desfrutar de um casamento glorioso. Você também pode desfrutar isso. Só basta, eu sempre, quando eu vou ministrar, eu tive a oportunidade de falar sobre casamento para o meu filho que ia casar. Eu achei que me emocionou. Né? Falar de casamento pro meu filho, sabe? É um desafio legal, sabe? Como é que você vai aconselhar alguém que convive, que em casa a gente é realmente aquilo que a gente é. Né? Então, eu tive essa oportunidade. E eu falei com eles, vocês dois têm tudo para ser feliz. Tudo para ser feliz. Novo, crê no mesmo Deus, congrega na mesma igreja. Se vocês não der certo, vocês são ruins demais. Né? Eu falei isso com eles lá no curso, né? Não é isso. Se vocês não der certo, acho que falei com vocês também, né? É a mesma frase, acho que eu repito isso toda vez que eu falo sobre isso. Então tem tudo para dar certo. Não é? Crê no mesmo Deus, congrega na mesma igreja, novo, bonito. Tem tudo para dar certo. Mesmo entendimento das coisas do Senhor. Tem tudo para dar certo. Não é? Então Paulo, ele fala essa questão, então ele vem falando aqui, versículo 31, por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Uma só carne. Deixar, né? Ele nos convida a deixar muitas coisas que às vezes atrapalham o nosso relacionamento. O que tem atrapalhado? O que tem atrapalhado o seu relacionamento? O que tem atrapalhado? Né? Vocês já pararam 10 anos, né? Deu para ver o que deu errado e o que deu certo. Não é mesmo? O tempo ele serve para isso. O tempo serve para que a gente possa analisarmos, aqui não foi legal, aqui deu ruim, vamos voltar para cá. O caminho é aqui, né? Eu sei que vai ter momentos de conflito, né? Eu fico chateado quando alguém fala assim, casamento é problema, é briga de casamento, é comum, não existe. Pode trabalhar nessa temática. São brigas comuns. Não é comum. Né? Quando há briga num casamento, sabe o que acontece? Um ganha e os dois perdem. Um vai ganhar e os dois vão perder. Pode, tem que ter entendimento, tem que ter. É morrer pelo outro. Morrer. Não é? É morrer. Tem uma colocação, a gente já está caminhando para o final. Tem uma colocação que eu faço que a mulher é fonte de saciedade para o homem. E o homem é fonte de proteção e provisão. Você sabe o que está escrito lá em Provérbios, capítulo 5. Olha só. Fonte de saciedade. Eu queria só comentar aqui para a gente caminhar para o final. Provérbios, capítulo 5. Abre para nós, Lucas. Vamos ver se a gente acha isso aí. Fonte de saciedade. Provérbios, capítulo 5.
Aqui ele está falando de mulheres estranhas, né? De prostituição e chega aqui no versículo 14, no versículo 15 vai dizer assim: bebe a água da tua cisterna e das correntes do teu poço. Derramar-se-ia por fora as tuas fontes e pelas ruas os ribeiros de águas, seja para ti só e não para os outros contigo. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade e como serva amorosa e gazela graciosa, sacia em ti os seus seios em todo o tempo, pelo seu amor ser atraído perpetuamente. Se a nossa esposa é fonte de saciedade, e nós como marido serve de provisão e proteção, nós temos que cuidar melhor da nossa esposa. Nós temos que cuidar melhor do nosso marido. Nós temos que cuidar melhor um do outro. Você está entendendo a colocação? Se um é fonte de algo para um, e se o outro é fonte de algo, nós temos que cuidar melhor dessa fonte. Entendeu, Anderson? Que esses 10 anos, se houve negligência em alguns pontos, que vocês façam autoavaliação. O ser humano é o único ser que consegue se adaptar em qualquer circunstância. Ele se adapta em qualquer lugar. O ser humano ele tem capacidade de viver no gelo, capacidade de viver no deserto, ele vive em qualquer lugar, ele se adapta. Né? Por que não se adaptar um ao outro? Por que não viver uma vida que agrade um ao outro? Que isso é um mandamento, isso é um aconselhamento do Senhor. Isso está lá em Coríntios capítulo 7. Coríntios capítulo 7. Vamos ver Coríntios capítulo 7? Olha para nós lá, Lucas. Vocês conseguem ver o versículo exato aí? Coríntios capítulo 7. Vamos ver o versículo exato aqui, Lucas. Coríntios capítulo 7, versículo... Vamos ver o versículo exato aqui. Vamos achar, gente. Olha só o que diz aqui, ó. Coríntios capítulo 7, versículo 32. Eu sempre falo desse versículo aí, porque eu acho ele importantíssimo. A Amy gosta de anotar as frases que eu falo, eu acho que ela já anotou isso umas 10 vezes no caderno dela. A Amy que anota todas as frases que eu vou falando, ela vai anotando. Eu acho que ela está enjoada de anotar isso aqui. Não sei se está funcionando lá não, sabe? Não sei se ela está botando em prática não. Ela fala que anota, né? Diz aqui, ó. Bem quisera eu que estivesse sem cuidado. O solteiro cuida das coisas do Senhor e como há de agradar ao Senhor. Mas o que é casado cuida das coisas do mundo e como há de agradar a esposa. Você está vendo? Você não tem que agradar as pessoas lá fora. Você pode tratar lá fora, pode tratar com casca e tudo. Mas não convém não, tá, gente? Não estou liberando. Convém tratar as pessoas mal, não. Mas se você tiver opção, opta tratar mal o cara lá do companheiro do seu trabalho, do seu vizinho, né? Trata mal, aí você pode zangar, buzina, né, Jorge? Buzina atrás, né? Pode tratar do jeito que você quiser. Agora, aqui fala, como há de agradar a esposa. Aí, olha só, ele vai falar no versículo 33, mas o que é casado cuida das coisas do mundo, como há de agradar a mulher. A diferença entre a mulher casada e a virgem. A solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Porém, a casada cuida das coisas do mundo e como há de agradar o marido. Você está entendendo? Não sei se você está conseguindo entender. Entendeu? Quando eu falo de lua cheia, Priscila, não pode ser todo dia minguante. Tem que ser lua cheia. Tem que ser lua cheia. Tem que esperar com mais... Né? Eu brinco lá em casa, eu falo que vou arrumar um cachorro lá em casa para mim, porque quando eu era recém-casado, eu chegava em casa, a mulher me esperava no portão, né? Tá, me recepcionava. Aí nasciam as crianças iam encontrar comigo quando eu chegava em casa. A gente gosta de ser recebido assim, Priscila.
A gente gosta de chegar em casa, né? E ser bem recebido, né? Não é mesmo? Aí os meninos cresceram, pararam de encontrar comigo no portão. A mulher também não vai. Eu vou arrumar um cachorro. O cachorro não tem esse problema. O cachorro, você chega em casa, ele pula, né? Ele faz a festa. Aí tinha até uma mulher reclamou que foi reclamar com o pastor que o marido dela comprava tudo pro cachorro, comprava shampoo, levava no salão, né? Aí o pastor foi falar com o cara, falou assim: rapaz, sua mulher tá reclamando que você não dá atenção a ela. Você compra tudo pro cachorro? Aí ele falou: rapaz, quando eu chego em casa, minha mulher nem liga para mim. E o cachorro vai encontrar comigo lá na esquina. Aí, você está entendendo? É uma troca. É uma troca, entendeu, Priscila? 10 anos, tem que começar a acertar. Não é mesmo? E esse brilho, gente, não pode perder. Eu não quero saber se você tem 10 anos, 50... Não é, Israel? Israel tem essa preocupação. Não é? 50 anos de casado, não tem problema. Mesmo assim, leva um bombom, receba bem. Né? Eu costumo dizer que homem... Você sabe como é que faz para domesticar animais? Você sabe como é que faz? Alguém sabe? Lembra como é que faz? Você faz o cachorro fazer um malabarismo, o que tem que fazer? É o mimo, né? Um agrado. O cachorro rola no chão, ele finge morto, né? O ser humano é parecido. Parecido. Se der mimo, rola no chão, finge morto. É mimo, né? Isso é real, gente. Isso é real, isso é verdadeiro. Não é? Eu não sei o que a sua esposa gosta, eu não sei o que o Anderson gosta, mas descobre isso, vocês conversam desse assunto, né? Vocês vivem juntos, 10 anos já juntos, já era para estar. Tem que ter essas noções. O que agrada um outro? Não pode perder esse brilho, não, irmãos. Não pode perder esse brilho. Né? Não pode perder esse brilho. Se tem coisa na nossa vida que atrapalha a nossa caminhada, tem coisa que a gente tem que deixar para trás. Tem coisa que você não pode deixar. Mas tem coisa que você pode deixar. Né? Eu não posso sair com a minha esposa porque eu tenho 2 cachorros para cuidar. Larga esses cachorros, gente. Né? Eu não posso sair com a minha esposa porque eu tenho um filho pequeno. É outro detalhe, né? Você não pode deixar. Entendeu? Mesmo quando a avó vir, você deixa com a avó um bocadinho e vai lá tomar um sorvete junto, né? Em casa um dia eu resolvi ter um café romântico, aí fui descobrir que eu tinha compromisso na escola dominical de manhã. Então tem que criar esses mimos, gente. Como há de agradar? Como é que você vai agradar um outro? Com mimo. Precisa de mimo. Né? Lua cheia. Não só lua minguante, que é a lua ruim, né? Fininha. Né? Até usa a expressão apertado igual o São Jorge, lua minguante, né? Então, que a gente possa ter esse interesse um para o outro. Entendeu, Priscila? Que essa palavra aqui, irmãos, de repente você fala assim, o que isso tem a ver com o evangelho? Tem muito a ver. Tem tanto a ver, porque as suas orações, ela é respondida mediante a forma que você trata a sua esposa em casa. Isso é por demais, forte demais. Né? Para que as suas orações não sejam impedidas. Você parou para pensar isso? Né? Então desfrute desse momento, porque vai chegar um dia que a gente não vai poder ter um contato devido a situações de saúde. Né? Meu irmão está lá no UTI e eu sempre vou para a praia, né? Falo, vamos para lá, vamos passar lá. Não, amanhã eu não gosto de ir. Né? Porque tem certa situação, irmãos, que a gente tem opção. Agora tem certa situação na vida que você não tem opção mais. Tem certa situação na vida que você pode ir, mas você não quer ir. Você não quer ir. Né? Porque você ainda tem tempo. Você sabe como é que eu meço o tempo que nós temos? Eu meço na possibilidade de poder fazer algo. Isso é tempo. Né? Se você quiser viajar, você tem tempo para isso. Né? Agora vai chegar um momento que não vai ter tempo mais.
Você pode até querer ir, mas já era. Não pode ir mais. Sabe por quê? Com as limitações da vida, ela virá. Né? E a morte pode alcançar. Né? E pode levar o seu cônjuge, né? Como nós temos muitas irmãs aqui que já perderam seus maridos, e eu tenho certeza que é doloroso quando você perde alguém que vocês viveram tão bem. Né? Então, Priscila e Anderson, que vocês possam revigorar o casamento de vocês. Que esses 10 anos seja para aprendizagem. Foi 10 anos, você olha 10 anos e fala assim, foi um treinamento, agora nós vamos jogar sério. Né? Foi um treinamento para acertar, agora nós vamos só acertar. Né? Porque já conseguiu perceber os erros, né? As falhas, o que gosta, o que não gosta, já conseguiu perceber o mimo, né? O que pode fazer, né? O que impressiona, o que não impressiona, né? Então, que vocês possam e saber que existem problemas, Anderson, existem problemas, problemas na vida que tem solução, você não precisa se preocupar. E os problemas na vida que não tem solução, não adianta se preocupar. Não adianta se preocupar. Quando tem solução, não vamos preocupar, tem solução. Agora, quando não tem solução, não vai adiantar também preocupação. Então, viva de uma forma agradável um outro. Que vocês possam chegar daqui 10 anos. Maravilha, Senhor. Vocês possam chegar mais 10 anos para assim, nós estamos vivendo no período do encantamento no casamento. É isso aí? Que Deus abençoe.